Fala galera, bem-vindos ao quarto episódio do Brisas da Madrugada de hoje. E hoje a questão que a gente vai levantar é: por onde anda a sua criança interior? Por onde anda aquela parte de você que fazia coisas e que se perdeu e que às vezes você lembra, cara, aquilo ali eu fazia quando eu era criança e hoje eu não faço mais, e tipo, pra onde foi essa criança? Eu tenho aqui nas minhas mãos um texto que vai entender. Eu vou ler ele conforme isso a gente vai conversando e tentando decifrar dentro de nós aonde está essa criança. Como a força do mar, eu me movo a aceitar a grandeza do meu ser como a imensidão desse azul. Anos passei onde algo me distanciou daquilo que em algum momento o externo me tirou. Olhando quem eu sou, além do que um dia algo falou, eu noto em mim cura, onde outrora houve dor. No silêncio constante, mais complexo que a consoante, eu lembrei a melodia que cantei um outro dia, talvez verso ou poesia, sobre um pequeno menino que pra vida muito sorrira. Mas algo aconteceu, o garoto se perdeu, o silêncio se deu e a canção se rompeu. Tempos depois, uma luz se acendeu e naquele silêncio algo novo nasceu. O agora se fez, o barulho voltou, o menino rei meu, porque ele acendeu. Grande e linda criança que me enche de esperança, totalizo o seu ser para te satisfazer. Nesse mundo de ganância, o ser joga uma dança, coberto por ignorância, esqueceu sua criança. Máscaras bailam sobre a dança, o som já é natural, mas será que é real? Use nessa valsa o menino interior que na chuva grandiosa um dia já dançou. Efêmero mundão, mais que diamante, em ti vale a experiência, tu não és tão importante. Basicamente, esse texto ele vai estar falando de um desencontro, né? De um desencontro com a grandeza que nós éramos quando nós éramos crianças. Porque, pensa comigo, as crianças elas têm um papel muito importante, que elas vivem o que está na cabeça delas, elas são aquilo que elas são, elas não se prendem a dogmas, não se prendem a religiosidades, não se prendem a estruturas sociais, sabe? Então, a partir do momento que elas não se prendem a estruturas sociais, elas se tornam pessoas livres, seres livres, e ninguém repreende todo mundo repreende uma criança, mas tipo assim, de certa forma os atos delas são justificáveis por ela ser uma criança. Entende? E eu acredito que essa repreensão não que não deva ter, deva ser instruída para aquilo que deve ser instruído, mas grande parte tem que vir da experiência também. Porque nós somos seres que experienciamos. Então, por mais que a gente, por exemplo, dá um exemplo aqui de casa. As pessoas, eles viveram, né, grandes anos da vida deles, e eles dão muitos conselhos, mas tipo, são uns conselhos imperativos mesmo, no imperativo. Eu falei, calma aí, você quer dar conselho? Beleza. Só que o que você viveu serviu de experiência para você está me passando para que eu leve como um acréscimo para a minha experiência. E não em si eu deixar de fazer algo que eu quero fazer porque para ti ou para fulano, para ciclano deu errado. Não é assim que funciona o jogo. Para cada pessoa vai ser diferente. Se estiver no seu caminho, se está alinhado com o que a sua concepção de ser, você pode ter certeza que errado esse ponto não vai estar. E nisso, ao decorrer da vida, quando a gente vai crescendo, a gente esquece quem é essa criança. Seja esse esquecimento através de... Peraí que eu vou pegar um café. Voltei, gente, fui buscar um café. Vem no Café com o Nando, mas esse aqui é o Brisas da Madrugada. Se quiserem um café com o Nando, mandem sugestões de ideias que a gente vai debatendo sobre temas. Eu quero muito ouvir a sugestão de vocês, tá? Gente, basicamente... Quando a gente vai crescendo, a gente vai perdendo a nossa identidade de certa forma, porque a gente vai acoplando coisas externas a nós na nossa personalidade. Entende? Então, essa máscara que a gente se apresenta ao mundo, nós nos apresentamos, nós conseguimos nos moldar a cada ambiente, mas é como se você sabendo quem você é, você não precisa mudar. Você simplesmente sendo a sua presença emana naquele ambiente da forma que você quiser. Só que aí que vem a questão do ego. Para você ser, você tem que fazer o que você quer fazer e, tipo, lidar com as consequências, sabe? Aí vem a questão da ética moral humana, vem a questão para lidar com outras pessoas. Porque se a gente ficasse fazendo tudo que a gente quer deliberadamente,
nossa, o mundo ia ser um caos. O mundo ia ser um caos. Então é mais sobre a gente aprender sobre nós mesmos, porque pensa comigo, quanto mais você cuida de você, você vai reconhecer o seu valor, você não vai se dar por amores vãos, você não vai trocar energia com qualquer pessoa. Você vai treinar, você vai estudar, você vai se amar. E quando você se ama, você não liga pro resto, você quer se amar, mas presta atenção, é uma linha muito tênue entre não ligar e ser indiferente ao resto. Calma, as pessoas importam, os seres humanos importam. De acordo com a ciência, nós somos seres biopsicossociais, ou seja, seres biológicos, psicológicos e sociais. O ser humano, ele sempre conviveu em grupo, ele sempre teve ali um acompanhamento. Olha o cafezinho com seu pai aqui, ó. Então, não é sobre se fechar ao mundo, mas ajude o que está nas suas mãos de fazer. Se você consegue fazer aquilo, faça com amor. Faça com amor, sem esperar nada em troca, sabe? Pensa comigo, a gente acha que a gente não está sendo observado, mas a gente está sendo observado a todo momento. Tem pessoas que nos olham, pessoas que nos assistem, pessoas que convivem conosco, seja num trabalho, seja numa faculdade, seja num convívio, numa rua. Entende? Todos somos seres que convivemos com pessoas. Não adianta se fechar do mundo. Se fechar do mundo vai te levar para um lugar escuro, onde basicamente você não interage com outras pessoas, então você fica no seu mundo. Não que para algumas pessoas isso não seja bom, mas muitas pessoas que não têm esse convívio social tendem a ser mais reclusas dentro de casa. Nem que você seja uma pessoa muito seletiva, selecione as pessoas que estejam ao seu lado, sabe? Mas o ser humano, ele é social, então tenta conviver com o outro e para si mesmo sem o julgo. Não julgue a si mesmo. O que você faz no presente já foi. Ou seja, está consumado, está nesse limbo. Para que remoer o passado? Usa ele como experiência e se cura. Se ainda tiver alguma ferida não cicatrizada no passado, enfrenta essa ferida. Quebra o seu ego e olha pela perspectiva do outro. Porque você está tendo a mesma energia de ter raiva disso, você pode transmutar isso em coisa boa e ver o que aquilo causou para o lugar que você está hoje. Entende? Ou para o lugar que isso vai te levar. É preciso que nós quebremos o nosso ego e nos coloquemos no lugar do outro para que a gente não deixe que aquela situação nos aborreça. O mesmo trabalho que você tem para armazenar uma energia ruim sobre uma pessoa, o mesmo trabalho, a mesma energia que você pode estar usando para alavancar a sua vida em N aspectos, né? Cara, gaste seu tempo com você, gaste sua energia com você. As pessoas estão no externo. Organize o seu interno. É menos lá e mais aqui. É menos lá e mais aqui. Então, olhe mais para dentro de si. Resolva os seus problemas mentais. Sente, respire. E sabe, a melhor forma de resolver os seus problemas mentais é estando presente. Você percebe seus pensamentos, você ouve o que você ouve, você sente o que você toca, você vê o que você vê, mas então quem é você? Se você não é as coisas. Você é esse observador que observa, que tem a consciência de poder escolher o que quer fazer, o que quer sentir, o que quer ressignificar. Nós temos a opção de acontecer algo na nossa vida e a gente olhar por dois polos, porque tudo tem um positivo e um negativo. Tudo que você faz agora reflete lá na frente. Tudo, a partir do momento que você sabe quem você é e está aqui, que você assume uma identidade, é como se isso se alinhasse a você ir lá na frente quando você de fato olhar pra trás e falar, cara, se aquilo não tivesse acontecido, não tava aqui hoje. Entende? São o que nós achamos que é o acaso, na verdade ele é muito causal, pela nossa percepção de quem nós somos, pela nossa percepção de nós, sobre nós mesmos. Se você acha que você é uma pessoa infeliz, uma pessoa que não tem dinheiro, você vai manifestar mais disso, você vai atrair mais disso. Isso é física. E quanto mais você respira e mais consciente você está aqui, mais o seu encéfalo tem tempo de processar oxigênio em todas as partes. E você tem um pensamento racional. Entre em equilíbrio entre o racional e o lúdico, o polo direito e esquerdo do cérebro. Então, uma dica que eu dou pra vocês: estejam mais aqui, estejam mais presentes. Os pensamentos que estão na cabeça de vocês não são vocês.
Vocês são a percepção que você tem sobre você mesmo. Então, quem eu sou? Observe mais os seus atos. Será que seus atos condizem realmente com a identidade que você recai sobre você? E aí vem a questão de, por exemplo, eu montei essa persona, eu sou essa persona. Quando você traz essa persona pra você, essa energia dessa persona pra você, automaticamente você vai fazer o que essa persona faria, certo? Não adianta nada eu encarar a persona do famoso que eu sou e não dar minha cara a tapa, gravar vídeo, fazer coisas e hábitos que me levem realmente, né, à vida que eu já sei que eu tenho, entende? Então eu tô fazendo o caminho para chegar no fim que já tá datado. Entende? É o caminho para chegar no fato. E a partir desse momento eu vou começar a ter hábitos que me levem exatamente àquela imagem que eu criei nessa linha, entende? Porque tudo que a nossa mente pensa é concebível. A partir do momento que você pensa, milhões de átomos dentro do seu neurônio fazem a imagem. O átomo é a mesma coisa que constitui a matéria. Aí você liga os pontos. A matéria é luz condensada. Imagina os estados da água. A água em estado gasoso, as partículas são dispersadas. Líquido, a partícula está meio junta, e sólido, a partícula está totalmente junta. Então é basicamente isso. A gente pensa, tá no mental, e a gente tem que trazer pelo nosso corpo até chegar no sacral, no material. Cara, nós somos totem, né? Entre céu e terra, então por isso que nós somos criação perfeita. Então é isso, enfrente a si mesmo. Frente a si mesmo, busca essa... E nós estávamos falando sobre criança interior, né? Eu perdi totalmente o fio da meada, mas basicamente, ok. Nós começamos a crescer, esquecer essa criança, os hábitos que ela tinha, os sonhos, por achar que aquilo não daria certo, por ouvir outras pessoas, por ir na ideia de outras pessoas. Mas quão bom seria trazer essa criança de volta, sabe? Buscar ela daquele lugar. Esses dias eu estava pensando, cara, eu canto e eu escrevo, comecei a escrever uns livros, né? Como assim eu não componho? E aí, pum, me veio um lapso de memória daquela criança que compunha, de quando eu ficava brincando com aplicativo de beat, sabe? E nossa, depois que eu tive aquela memória, eu trouxe aquela criança pro agora e cuidei dela, sabe? Trazer essa criança de volta, né? Ser íntegro e honrá-la, porque a sua criança interior, ela guarda ali o que você mais tinha de precioso, essa liberdade, essa coisa. Então muitas vezes, pra gente andar pra frente, a gente tem que olhar pra trás e reconhecer quem nós éramos quando a gente não ligava pra importância do outro, sabe? O que você faz diz mais sobre você, sobre o que você fala sobre você. As pessoas, elas olham as suas atitudes e a sua postura para com o mundo, e não só o que sai da sua boca. A linguagem não verbal, aquilo que está nas entrelinhas da fala, corresponde muito mais do que o conteúdo que vai ser falado. Então comece a olhar com uma lupa mais para si. Deixa o externo não está nas suas mãos. O que não está nas suas mãos, não ocupe com a sua cabeça. Para você acessar uma nova realidade, você tem que colapsar essa. Como você colapsa essa? Fazendo coisas que aquela realidade faria, que essa não faria normalmente. Teve uma ideia? Normalmente a gente ficaria deitado, eu mesmo. Ficaria deitado. Pum, eu levanto e vou fazer, tá ligado? Ai, teve... Faz. Como que você quer ter coisas na sua vida se você não ativa o verbo? O verbo, ele não parte só da palavra, ele parte também da ação. O verbo é ação. Então exercite o fazer. E é isso, e esse também texto fala de tempo depois, uma luz se acendeu e naquele silêncio algo novo nasceu. Esse algo novo era essa nova pessoa que está íntegra com essa criança, que trouxe isso de volta, que não tem mais bagagem de passado, de culpa, de dor para carregar. Porque isso já foi consumado há muito tempo atrás. Então não faz parte de mim carregar isso comigo. Efêmero mundão, mais que diamante, em ti vale a experiência, tu não és tão importante. Fala sobre um mundo rápido, um mundo onde coisas, muitas vezes, as coisas que nós colocamos muita importância nem são tão importantes assim. Que levar as coisas com mão leve, deixando as coisas irem, sabe? Sem levar bagagem. Nesse mundo nada é nosso, é tudo pela nossa experiência. Então aproveite as partes boas e aquilo que já começa a te pesar,
deixa pra trás. Ande nu perante o mundo. Não literalmente, mas ande nu perante você, perante o mundo, principalmente perante você. Deixa essa bagagem pra trás e você vai ser livre. Livre. Eu não estresso minha cabeça com nada que pese o meu corpo. Começou a pesar, tá certo, eu tô errado. Um beijo. E, gente, eu fico numa paz. Eu não digo isso pra ser complacente com tudo. Ser complacente com tudo é diferente de ter liberdade. Ser livre é fazer o que você quiser fazer, independente do que vão pensar, do que vão falar, do que vão agir. É você fazer e ter peito pra assumir as N caminhos ao qual o infinito se desdobra. Ser complacente é você concordar com todas as coisas sem impor a sua opinião. Então, a partir do momento que você começa a observar os seus atos, você começa a entender quem você é, e a partir disso, você começa a se moldar de acordo com a sua vontade e não com a informação e com a bagagem que pessoas, redes sociais, dogmas, cultura social, essa questão da gente realmente puxar coisas dos outros para nós e a gente automaticamente ser moldado ao estilo de vida, talvez até de terceiros. Então, a partir disso, a gente começa a escolher o que realmente entra no nosso mundo e o que realmente sai do nosso mundo, entende? Estando consciente de quem nós somos, estando aqui, respirando e agora. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre o texto, mais alguma dúvida sobre esse assunto, peço que deixem nos comentários, tá? Deixem um like nesse vídeo. Vamos fazer mais vídeos aí, deixem as sugestões de vocês. Eu também acho que eu vou lançar uns vídeos de covers também daqui a uns dias, se vocês quiserem, claro. E agradeço pela atenção. Deixem nos comentários qual insight isso despertou em vocês também. Deixem um like para enviar para mais pessoas. Um beijo.